Bom dia! Bom dia, bom dia! Deixa eu colocar aqui a nossa live. Bom dia, bom dia! Bom dia, Sara! Hoje eu consegui fixar rapidinho. Bom dia! Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá legal? Me falem aí se vocês estão me ouvindo direitinho, estão me ouvindo bem? Que bom, estão me ouvindo bem. Que legal, que bom. Então hoje nós vamos falar sobre skin picking, tricotilomania e depressão. O que é depressão, quais são as causas, as características, o tratamento e a relação da depressão com o skin picking. E aí vamos bater um bate-papo bem legal sobre isso. Quero deixar aqui o ambiente bem à vontade para vocês compartilharem, vocês poderem se sentir à vontade de compartilharem as experiências de vocês, compartilharem o que vocês já sentiram, o que vocês passaram, e tirarem todas as dúvidas de vocês a respeito de skin picking ou de tricotilomania ou mesmo de depressão, tá bom? Então, pessoal, a gente conversou um pouquinho lá nos stories que existe uma associação muito prevalente, muito frequente, muito forte entre os transtornos de humor, a depressão e o skin picking e a tricotilomania. Então, a depressão é um quadro de humor, é um transtorno de humor muito prevalente na nossa sociedade. Tem estimativas de que nessas próximas décadas a depressão seja a doença que mais afasta as pessoas do trabalho na América Latina. Não a doença mental, mas a doença que mais afasta as pessoas do trabalho na América Latina. E em relação ao skin picking, que é o cutucar da pele, e a tricotilomania, que é o arrancar de cabelos, a depressão é a doença mais associada, é a doença mais, é a comorbidade mais associada, mais prevalente. A gente já conversou algumas vezes que o skin picking e a tricotilomania são quadros crônicos, são quadros que duram muito tempo. Então, são quadros que surgem geralmente na adolescência. Mingau já veio falar bom dia para vocês. Que surgem aí geralmente na adolescência, que geralmente começam aí quando tem uma explosão de hormônios, que tem mudanças na pele, que tem geralmente surgimento de acne, alterações na quantidade de pelos, mais foliculites e quadros assim. Isso gera um gatilho para esse comportamento e geralmente também tem uma alteração hormonal que também gera a alteração do comportamento, gera também acredita-se que essa alteração hormonal também influencia na origem bioquímica
desse comportamento, né? Na origem neurobiológica desse comportamento, não só nessa origem cutânea, mas também nessa origem neurobiológica lá no sistema nervoso central, né? Gerando alterações de neurotransmissores, né? Os hormônios, a gente vai conversar um pouquinho, eles também influenciam nessa função do sistema nervoso central. E a função do sistema nervoso central também influencia nos hormônios. Vocês vão entender já já por quê. Então, como é um quadro que começa na adolescência, em geral, o início do tratamento vai começar na vida adulta, aí a gente começa a pensar que, geralmente, quando o tratamento inicia, a pessoa já tem aí uns 10, 15 anos de doença. Então, é uma doença que tende a ter um curso crônico. Se eu começo um quadro ali por volta dos 12, 14 anos, eu vou começar só depois dos 20 anos meu tratamento, então eu já tenho 10 anos de doença. Então, um quadro que tem um curso assim crônico, ele tende a evoluir com mais complicações. Quando eu começo meu tratamento mais cedo, geralmente eu tendo a ter menos complicações, tanto menos problemas de pele, quanto menos problemas psicológicos. E aí, quais seriam essas complicações do cutucar da pele e do arrancar de cabelos? A gente pensa muito nessas complicações do ponto de vista estético, né? Eu posso ficar com cicatrizes, eu posso ficar com manchas, eu posso ficar com falhas no cabelo, mas aí a gente tem também essas complicações emocionais, que são essas comorbidades, que são essas doenças associadas. Então a Lene tá aqui falando que ela lembra de cutucar na infância e pode começar também na infância. É mais comum, é mais frequente começar na adolescência, mas existem casos que começam na infância, assim tão precoce como nos 6 anos, como até na infância mais cedo ainda, né? Tem casos que começam até antes da alfabetização, ali por volta dos 2, 3 anos, né? E aí, quais são essas complicações? Aí, como a Lene tá falando, né? A pessoa pode evoluir com tristeza, depressão, ansiedade, e que pode estar relacionada geralmente com o isolamento. Bem isso mesmo, Lene. E a Shell tá dizendo, né, que ela foi num médico que não conhecia, que encaminhou para o psiquiatra. E o psiquiatra diagnosticou ansiedade. Agora eu não entendi se ele diagnosticou... Gente, desculpa que minha garganta tá meio sensível. O médico diagnosticou, além do problema de arrancar o cabelo ou de cutucar a pele, a ansiedade, ou ele só diagnosticou a ansiedade? A Sara dizendo que também começou na infância e as alergias foram gatilho, né? E a Lene falando que realmente, né, tem tristeza, ansiedade. E é isso, né? Aí podem ver esses problemas de acne, de alergias, né? Que são gatilhos para o comportamento, mas aí ele se mantém, uma vez que esse ciclo de execução do comportamento, alívio e prazer, ele se mantém, ele se estrutura, ele começa a se manter mesmo depois que o problema de pele ele é tratado. Então, o que acontece? Como o quadro de skin picking, né, de cutucar a pele e de arrancar o cabelo, ele traz muito sofrimento, são quadros muito estigmatizantes e trazem muitos
muitas sequelas emocionais, digamos assim, todo esse sofrimento psíquico pode levar a outros quadros emocionais, que são essas comorbidades, essas, digamos, complicações. Então, quem tem cutucar da pele tende a se isolar, a ficar mais quietinho por receio de se expor. Quem também tem falhas no cabelo por causa da tricotilomania se isola. Tende a ter mais culpa, mais redução da autoestima, vergonha, constrangimento. E tudo isso leva a um favorecimento para o surgimento da depressão. Então, a depressão, ela não é só a presença da tristeza e da baixa autoestima. Isso tende a evoluir para uma complicação ainda mais complexa, que a gente vai entrar mais em detalhe. Certo, Shell. É interessante, assim, né? Ainda tem muitos profissionais que desconhecem os quadros de skin picking e de tricotilomania, por serem, principalmente skin picking, né? Por ser uma doença que vem sendo estudada de 2000, principalmente 2010 para cá. Então, o que é interessante é que você tá buscando conhecer isso, você tem a possibilidade de procurar profissionais que entendam sobre o seu quadro, né? Isso que é muito importante. E sim, ali tá perguntando se morder da bochecha é considerado um comportamento de skin picking. Não é o skin picking em si. Skin picking é um nome mais coloquial que a gente usa para uma doença que chama transtorno de escoriação. Ela é caracterizada pelo cutucar da pele. É a pele externa, tá? O que é interno é mucosa, é morder de bochecha, tá? O morder de bochecha é um comportamento focado no corpo. Dentro desse guarda-chuva de comportamento focado no corpo, a gente tem o roer de unhas, o morder de lábios e bochechas, o cutucar da pele e o arrancar de cabelos. A gente tem principalmente esses comportamentos, tá? Então, o roer de unhas, o cutucar da pele, o arrancar de cabelos e o morder de lábios e bochechas. Principalmente esses 4, tá? Então, pessoal, a gente aqui falando que o transtorno de escoriação, então, o cutucar da pele e o arrancar de cabelos, eles causam um sofrimento muito intenso, um isolamento muito grande. E todo esse sofrimento pode ser crônico quando o quadro não é tratado. Então, imagina, ele pode durar ali mais de 10 anos. E essa persistência desse sofrimento pode complicar para um quadro de depressão. Então, a depressão é mais do que uma tristeza, é mais do que uma baixa de uma autoestima. É um quadro, assim, persistente, prolongado, com outros sintomas além desses, que a gente vai conversar um pouquinho mais agora. E aí, o que caracteriza a depressão, né? A depressão, ela já entra com outros sintomas. A pessoa, quando ela tem depressão, além disso, ela tem uma tristeza que persiste por um tempo maior, por pelo menos 2 semanas, continuamente. Não é assim, ó, fiquei triste hoje, mas eu vou ficar bem durante um mês, né? Ou então eu fiquei triste 2 dias porque aconteceu um evento XYZ, mas depois eu fiquei bem por uns 2 meses. Não, eu vou ficar triste por um tempo prolongado, por pelo menos 2 meses continuamente.
E além disso, isso é muito característico da depressão, é a falta de prazer nas coisas. Tudo que era bom começa a ficar sem graça, começa a ficar cinza, começa a ficar sem sabor. A vida começa a ficar sem colorido. Essas duas coisas são muito características. É muito comum a pessoa, ela, ao invés de ter tristeza muito clara, ela ter mais uma indiferença, um desânimo, uma vontade de não fazer nada. Isso também pode acontecer, tá? Mas acontece mais nos casos em que a pessoa não tem uma depressão tão melancólica, mais uma depressão apática com uma indiferença. Mas a depressão mais clássica, a pessoa tem mais tristeza. Até passaram vários comentários aqui que eu não vi. Adermar. É muito comum dermatologistas chamarem o skin picking de dermatite fictícia. Dermatite factícia. Certo. Além de falando aqui que o comportamento de cutucar da pele, ele gera esse ciclo, né? Eu executo o comportamento, eu sinto um alívio das sensações desagradáveis ou um prazer quando executo o comportamento e depois vem a culpa. E essa montanha emocional é muito desgastante. Mas assim, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o tratamento, mas só adiantando um ponto aqui pra gente manter essa linha e não entrar numa sintonia de pessimismo. Esse ciclo, ele é quebrado com a terapia comportamental. A terapia comportamental nos ajuda a romper isso, né? As estratégias que a gente usa, as estratégias de terapia de reversão de hábito nos ajuda a sair desse ciclo. Então é possível, em poucas semanas, romper todo esse ciclo. Então, utilizando as técnicas certas, utilizando as estratégias certas, em poucas semanas a gente consegue romper esse ciclo, tá? Deise, o que acontece? Deise está perguntando aqui se o dermatologista pode tratar o cutucar da pele. O tratamento, então, a gente falou um pouquinho aqui da terapia comportamental. O tratamento do skin picking e da tricotilomania, ele deve ser feito em equipe, tá? Ele não é um tratamento que ele é eficaz quando ele é feito com um único profissional. Ele deve ser multiprofissional. Então, o dermatologista, ele vai cuidar da pele, do cabelo. O terapeuta, ele vai implementar a terapia. E o psiquiatra, ele vai implementar o tratamento medicamentoso quando ele é necessário. Em geral, o tratamento medicamentoso ele é necessário quando a gente encontra as comorbidades, como, por exemplo, a ansiedade, que a gente falou na última live, e a depressão, que é essa que a gente está falando agora. O skin picking e a tricotilomania, ele pode ser tratado com medicação, especialmente nos casos mais moderados e mais graves. Nos casos mais leves, a gente consegue tratar só com a terapia, tá bom? Mas é muito interessante que a gente faça esse tratamento em equipe, porque o dermatologista vai avaliar a saúde da sua pele, a saúde do seu cabelo, e ele vai te indicar os suplementos, os tópicos certos para você usar na sua pele, mas ele não vai poder te indicar a terapia certa, as estratégias certas para interromper esse ciclo de comportamento. Quem vai fazer isso é o terapeuta. O médico, ele não vai poder te ajudar em relação às técnicas de terapia que você vai implementar, ele vai te ajudar com
o medicamento. E o terapeuta, ele não vai poder te ajudar com os tratamentos tópicos para sua pele e nem com o medicamento. Ele vai te indicar as estratégias comportamentais, por isso que tem que ser em equipe, certo? Vai ficar gravadíssimo, Dani. Só aquela live de toque que realmente eu não consegui porque deu um bug aqui no Instagram. Ana faz terapia comportamental há anos e não tá vendo diferença. Mas aí que eu pergunto, essa terapia comportamental, ela é específica, utilizando técnicas, estratégias específicas para o cutucar da pele, para o skin picking? Porque ela precisa ser específica, ela precisa utilizar técnicas de reversão de hábitos, ela precisa utilizar técnicas comportamentais e TCC voltadas para a mudança desse comportamento. Porque eu posso fazer terapia comportamental utilizando técnicas para mudança de ansiedade, depressão. Se eu não voltar para esse comportamento, eu não vou conseguir mudar esse comportamento específico, entendeu? E a Ana dizendo que não é. Se não é, então talvez assim, se você tiver um bom diálogo, que eu imagino que você tem com o seu terapeuta, você conversar com ele, olha, eu gostaria de focar nesse ponto específico, né? E tem como fazer isso. Se o terapeuta tiver essa possibilidade, essa abrangência. Tem pacientes que o terapeuta não conhecia sobre skin picking tricotilomania. E aí o terapeuta foi estudar, pegou artigos, tem terapeutas até que me contactam pelo Instagram e aí eu indico. Então, é possível. Então, o que a gente estava falando sobre... então, aí a gente vai entrar na parte, a Ana tá perguntando sobre medicamento, a gente vai entrar na parte de medicamento. Tô só seguindo aqui uma ordem para vocês entenderem o racional da depressão, senão a gente se perde aqui entre o que é causa, o que é tratamento, vai ficar um pouco confuso. Então, a gente estava falando que as características do sofrimento psíquico, né, do sofrimento psíquico crônico, do skin picking, da tricotilomania, podem levar à depressão, e a gente estava diferenciando o que é depressão do que é a tristeza. Então, essas duas características de tristeza persistente, de desânimo persistente, de falta de prazer são essenciais para o diagnóstico da depressão. Além disso, que outras coisas a pessoa pode ter quando tem depressão? Alguém aqui já sentiu alguma outra coisa quando apresentou depressão que gostaria de compartilhar? A pessoa pode ter insônia, alteração do sono para mais ou para menos, ou fica com muito sono ou fica com falta de sono. Alteração do apetite pode ser para mais ou para menos, ou com muito sono ou com pouco sono. Geralmente pode ter redução da produtividade, redução da capacidade de trabalho, de estudo. Tem também falta de concentração, porque as alterações cerebrais que acontecem na depressão, as alterações de neurotransmissores, afetam a parte do cérebro que está relacionada ao raciocínio, à memória, à concentração. Então, isso acontece também. Enfim, uma série de sintomas que ultrapassam essa... Sim, além disso, né, quando essa tristeza, essa falta de prazer começa a ficar muito persistente, a vida começa a ficar tão sem graça que começa a não fazer tão sentido, né? Então começa a vir esses pensamentos mais negativos em relação à própria existência. No início vem esses pensamentos negativos de a vida não faz muito sentido,
ninguém vai sentir muita falta de mim, e aí até começa a vir pensamentos mais intensos, como não gostaria de continuar aqui, né? Então esses pensamentos nos acendem um alerta, né? Nos acendem um alerta de que é importante pedir ajuda e de que é importante, quando a gente vê alguém nessa situação, ajudar realmente essa pessoa, e porque realmente é algo que é potencialmente grave. A Lene falando, né? Realmente vem a vontade de não fazer nada, de ficar quietinho, de não conversar com ninguém, de se isolar. E aí a gente pensa aí que esses fatores que a gente falou, do cutucar da pele e do arrancar de cabelo, que podem levar à depressão, são fatores muito semelhantes aos fatores que podem levar à depressão em pessoas que não têm o cutucar da pele, que não têm o arrancar de cabelos, né? Então são fatores relacionados ao isolamento, fatores relacionados à solidão. Então isso faz sentido. Por que o cutucar da pele e o arrancar de cabelos são fatores tão marcantes para que alguém possa desenvolver o cutucar da pele, ou para que alguém possa desenvolver a depressão, né? Além disso, tem outros fatores de risco para desenvolvimento da depressão. A depressão ela é mais frequente em mulheres, assim como o cutucar da pele também e o arrancar de cabelos também é mais frequente em mulheres. O estresse também, a falta de atividade física, a alimentação, doenças crônicas, né? Teve alguém que comentou aqui que tem doenças crônicas e doenças dolorosas. Teve alguém que comentou que tem fibromialgia, né? Que é uma doença crônica e é uma doença que causa dor crônica. Então, nesse período que a gente teve um período de muito estresse, de muito isolamento, que foi o período da pandemia, que foi um período aí de boom de casos de depressão. Então ficou muito claro pra gente que o estresse e o isolamento é um fator marcante assim de depressão e ansiedade. Então, e aí, interessante que quando a gente conhece os fatores de risco, a gente consegue pensar em como prevenir. Porque agora que a gente falou sobre os fatores de risco, vocês vão poder me dizer como que a gente faz para prevenir a depressão. Porque agora a gente já sabe, né, o que seria fator de risco. O que vocês poderiam fazer sabendo que vocês têm o cutucar da pele, tem o skin picking, tem a tricotilomania, mas vocês podem fazer uma série de coisas para prevenir a depressão. O que vocês poderiam fazer? Me contem aí. Isso, fazer terapia, Daisy. Fazer terapia é excelente, né? Fazer terapia. A terapia, ela ajuda a se conhecer melhor, conhecer os próprios sentimentos, ter mais habilidade para lidar com o estresse, para lidar com as adversidades, fazer atividade física. Amei, Keuna falou. A Má também falou, fazer atividade física. Fazer um hobby é excelente, porque eu vou ter uma atividade prazerosa, eu vou conseguir fazer um lazer ativo, que é excelente, muito bom. Se movimentar, Charles, muito bem. Excelente. Muito bom.
Que mais? Que mais, gente? Tem mais coisa aí. Que mais que vocês podem fazer? Ótimo, atividade física. Shell, às vezes a gente fica numa expectativa de que quando eu começar tem que ser perfeito, tem que ir todo dia e tudo, tarará, tarará. Tenta ir do jeito que você puder. Se você não conseguiu hoje, tudo bem, amanhã você vai. Tenta da maneira como você puder ir. Tá tudo certo, tá? Muito legal. Alimentação, Charles, muito bom. E Shell, você falou uma coisa que é muito legal. Você falou de ir para a igreja. A religião, ela entra como fator de proteção, qualquer que seja a religião. E a religião tem duas questões, assim. Tem o fator de transcendência, que é um fator de proteção em relação a uma característica de quando a gente tem essa característica de personalidade bem desenvolvida, a gente tem uma característica que nos favorece, porque a gente consegue acreditar que tem algo além de nós, algo que nos transcende. Seja o que for, seja o universo, seja a espiritualidade, seja o que for, isso não está relacionado a uma religião específica. Isso é muito legal. E além disso, a religião, ela nos fornece algo que é incrível, que é a possibilidade de nos socializar e de nos sentir pertencente a uma comunidade. Toda religião, ela fornece isso. Então, quando eu faço parte dessa comunidade ali, da congregação que toda igreja tem, independente de qual for a religião, isso é muito bom, isso é muito importante. Então, muito legal mesmo. A alimentação que o Charles falou, que é muito legal, muito bom mesmo, né? A terapia, que é fantástica, né? E a terapia em grupo, ela fornece essa possibilidade de socializar, que é muito, muito rica. Essa possibilidade de troca, essa sensação, essa possibilidade de sentir parte, pertencente a um grupo, que é algo que falta muito no Skin Picking, na Tricotilomania. Que legal, Mar, que você está pensando em compartilhar, em estar nesse lugar, né, em fazer algo por prazer, né? Muito legal, né? E fazer algo, né? Fazer o bem é algo que você faz por prazer também, né? Você faz por satisfação, por doação, isso é muito legal. A meditação é fantástica, a meditação ela é excelente tanto para ansiedade quanto para depressão. Existem inúmeros estudos mostrando o benefício da meditação, né? E existem estudos mostrando assim mudanças de padrão de ondas cerebrais com a meditação, mudanças de alteração de ativação de áreas que antes estavam inflamadas, hiperativadas. E aí mostra que essas áreas que antes estavam assim hiperexcitadas no sentido de estar assim irritadas, né? E essas áreas, depois de períodos de meditação, essas áreas estarem mais alentecidas. E o legal da meditação é você ter constância, você fazer um pouquinho todo dia. É como uma atividade física, né? Não adianta você ir lá uma vez por semana e
destruir seu músculo. É legal você ir fazer um pouquinho todo dia. Isso, a Lene falando que isso livrou ela de muita coisa pior. E a meditação, ela ajuda a gente a olhar para dentro. A gente consegue contemplar nossos sentimentos, os nossos pensamentos de uma maneira acolhedora, de uma maneira mais plácida, mais tranquila, serena, sem julgamento. Muito bom. Sim, Sara, você falou uma coisa muito importante, assim, tem vários estudos mostrando que a depressão ela é mais frequente em locais mais pobres, então a depressão ela tá associada à pobreza, sim. Então a depressão tanto é que eu comecei a live dizendo que ela vai ser a doença mais associada a afastamento nos países da América Latina, nos países em desenvolvimento, nos países pobres. Então, a depressão está associada à pobreza, sim. Mas a gente pode pensar, eu sei que existe um nível de pobreza, que aí a gente está falando de insalubridade, né? A gente está falando de miséria. Realmente é um nível que é difícil, a pessoa não tem moradia, a pessoa não tem alimentação, ela não tem emprego. A gente fala de um nível que a pessoa não conseguiria assistir essa live. Infelizmente, assim, é um nível que eu não conseguiria acessar, é um nível que seria um nível de necessidade de medidas governamentais. Infelizmente, isso existe, né? Isso existe, isso é real, né? Mas aqui a gente pode pensar juntos aqui coisas que a gente talvez poderia fazer com pouco dinheiro, né? Mas isso que você está falando é um problema real, é um problema social, sim. E existe uma força-tarefa da ONU para que haja uma ação de prevenção desses problemas nos países em desenvolvimento. Existe essa preocupação, sim. Existem vários documentos, várias propostas da OMS, da ONU, para que isso seja modificado, mas isso exige uma ação governamental, é uma instância que é difícil a gente aqui no pequeno fazer, sabe? Mas a gente pode aqui pensar junto nessas medidas de prevenção que a gente pode fazer com pouco dinheiro. Por exemplo, atividade física. Eu consigo fazer atividade física gastando muito? Consigo. Mas eu consigo fazer atividade física gastando R$0? Eu também consigo. Não consigo? Eu consigo colocar uma camiseta rasgada, um tênis velho e andar na rua. Não consigo? Eu consigo ter uma alimentação ruim gastando mais ou menos? Consigo. Se eu quiser, eu consigo comer pizza e hambúrguer todo dia. Mas se eu quiser, com esse mesmo dinheiro, eu consigo comprar uma comida melhor, mais saudável e eu mesma fazer um arroz, um feijão, um alface, um tomate, né? Eu consigo. Não vou fazer um filé mignon, porque até aqui em casa eu tô comendo só carne moída. Mas eu consigo fazer uma carne moída, um franguinho picado, né? É nesse sentido, a gente consegue ali tentar fazer algo um pouco mais saudável. Por quê? É muito mais caro depois eu tratar a doença. É mais caro para o indivíduo e é mais caro para a nação também. É muito mais caro afastar essa pessoa do trabalho, é muito mais caro pagar o tratamento dessa pessoa para o Estado e é muito mais caro para a própria pessoa, né? É muito mais caro ficar sem trabalhar, é muito mais caro pagar a consulta do médico, muito mais caro comprar o remédio, né? Seja por um problema de saúde mental, seja por um problema de saúde física, né?
Maravilha. E aí, gente, como que a gente trata a depressão? A depressão, a gente trata a depressão mais leve. A depressão mais leve mesmo, ela é possível ser tratada só com terapia. Os casos mais leves, existem casos mais leves onde a pessoa tem mais recurso, é possível tratar com terapia, com atividade física, tem estudos mostrando isso. No entanto, quando a depressão ela já começa a trazer prejuízos no trabalho, prejuízos na vida social, a gente consegue acelerar esse retorno à funcionalidade com o tratamento medicamentoso. Hoje em dia eu faço essa intervenção mais rápida e até os estudos mostram que a intervenção precoce, a reavaliação precoce, ela é muito mais assertiva, muito mais rápida e o retorno à funcionalidade é mais rápido. O que seria essa intervenção precoce? Seria o tratamento quanto antes. A reavaliação mais rápida. Antigamente se esperava mais tempo para fazer as reavaliações, né? De 4 a 8 semanas e tudo. Hoje em dia eu faço isso mais rápido. 2 semanas, a cada 2 semanas eu já reavalio o paciente. Isso faz com que a resposta, o retorno à funcionalidade seja muito mais rápido, porque o mundo está mais dinâmico, a gente precisa de retorno à funcionalidade mais rápido e a gente precisa desse resultado mais rápido, né? E o tratamento é com antidepressivo. A primeira escolha com antidepressivo são aqueles que vão agir no sistema da serotonina, né? Por quê? A gente já sabe hoje em dia que a depressão, ela não... A causa neurobiológica dela não está ligada só à serotonina. A gente já sabe que existe um desajuste, um desarranjo de vários neurotransmissores, tá? Existe uma insuficiência na produção, na distribuição e também um desarranjo no metabolismo de vários neurotransmissores. Não é só na serotonina, é na serotonina, na noradrenalina, na dopamina, em vários, mas é principalmente na serotonina. E como uma sequência de protocolo, a gente começa o tratamento com os inibidores da recaptação da serotonina. O que esses medicamentos vão fazer? Eles vão agir numa enzima lá no cérebro, que essa enzima ela atua como se ela fosse um lixeirinho. Ela vai lá e vai tirar fora o excesso de serotonina que o nosso cérebro produz. O medicamento vai desativar esse lixeiro. E aí o que vai acontecer? Vai sobrar mais serotonina lá no cérebro. E aí o seu cérebro vai ficar cheião lá de serotonina para usar melhor a serotonina que você mesmo produz. Então o remédio não é mais química para encher de serotonina externa. Não, ele só vai fazer você reaproveitar mais essa serotonina. Só isso. E aí, nos casos que não respondem a essa medicação, tem outra classe de medicamentos, que aí acho que eu não sei se foi a Lene que comentou, que usa duloxetina, que são os remédios da mesma classe da duloxetina, que vão agir em 2 sistemas de neurotransmissores, na serotonina e da noradrenalina, que aí eles vão agir nesses 2 sistemas. Tem também os que agem em outros sistemas, existem várias classes, tem os tricíclicos que agem em 3 sistemas, então tem várias classes de medicamentos, mas a gente usa principalmente esses 2 atualmente.
Shell, ainda existe muito preconceito, né? Que bom que você não tem mais preconceito. Existia muito estigma, né, com tratamento antigamente, né? Era um tratamento que também ele estigmatizava e excluía as pessoas, colocava as pessoas à margem da sociedade. Nos hospitais que eram fora do território das cidades, e as pessoas ficavam lá sem um plano de tratamento, né? Além disso, além da gente escolher o medicamento, da gente fazer essas reavaliações, a gente tem um plano de tratamento. Então, quando o paciente chega pra gente, tem um período que é um período de fase aguda, que a gente vai escolher o medicamento, a gente vai definir o medicamento. Em geral, a gente escolhe o medicamento de acordo com o perfil de cada um, de acordo com a história, de acordo com quanto tempo de doença tem, quais medicamentos já utilizou. A gente vai definir qual medicamento que a gente vai usar. Também de acordo com quais doenças você já tem, né? Se você tem alguma doença, por exemplo, com pressão alta, a gente não vai escolher os remédios que potencialmente podem aumentar a pressão. Se você tem vários problemas de saúde, a gente não vai usar um remédio que pode influenciar em outras doenças ou em outros remédios. A gente vai escolher um remédio que influencia menos. Então, a gente escolhe por esses perfis. Além disso, a gente também escolhe em relação ao medicamento se vai influenciar no peso ou não. Tem alguns medicamentos que aumentam o apetite para quem está com falta de apetite, tem medicamento que não aumenta, tem medicamento que ajuda a dormir para quem está com dificuldade de dormir, tem medicamento que não. Então a gente define primeiro um medicamento que tem mais similaridade com esse perfil e a gente inicia o tratamento. Só que a resposta a esse medicamento vai depender do perfil metabólico. E como que é definido esse perfil metabólico? Existem características genéticas que determinam como que as suas enzimas vão metabolizar esse medicamento lá no seu fígado. Tem lá um perfil de são várias categorias genéticas, são vários tipos de genes que as pessoas podem ter que vão caracterizar essas enzimas. Não tem como a gente saber, não tem como eu olhar para você, escanear você e falar assim, essa aqui vai ser a sua enzima. Tem como a gente fazer esse exame? Tem. Só que esse exame custa mais de R$2.000. A gente vai sair pedindo esse exame para todo mundo, para escanear qual que vai ser o perfil da sua enzima que vai metabolizar o fígado? Não faz sentido. A gente pede esse exame às vezes, mas só para as pessoas que vão ter assim uma resposta muito estranha. Por exemplo, uma pessoa que já usou 10, não vou exagerar, mas assim uns 5, 6 medicamentos e ela tem sempre uma resposta muito diferente aos medicamentos. Ou ela tem muito efeito colateral ou ela não responde a nenhum remédio. Aí a gente pede o perfil genético, mas é um exame que antigamente ele era feito só no exterior, demorava meses para ficar pronto e custava dólares, milhares de dólares. Então não fazia sentido sair pedindo de rotina. Talvez daqui a alguns anos esse exame vire um exame de rotina e a gente só medique os pacientes depois de fazer esse exame, mas atualmente não faz sentido. Então, por isso que a gente inicia com um medicamento e aí, às vezes, esse medicamento não dá certo, a gente precisa trocar, porque vai depender de como o seu organismo reage, tá bom? E aí, depois dessa resposta do medicamento, a gente vai passar por uma fase em que a gente vai ajustar a dose, porque aí, de acordo com a dose que você vai responder, a gente vai manter essa dose ou não. A dose que cada um vai responder vai depender de como o seu organismo metaboliza essa substância, porque quem metaboliza muito, o organismo precisa de uma dose maior, porque a pessoa usa muito a medicação, digamos assim, o organismo dela usa muito o remédio. Ou então de acordo com a gravidade dos sintomas, porque aí
é um quadro mais grave que precisa usar uma dose maior, tá bom? Depois que melhorou, a tendência da pessoa, a tendência de vocês é querer parar. Agora que eu já tô bem, pra que eu vou continuar usando esse remédio? Ele é caro, pra que eu vou continuar indo no médico? Eu tenho que pagar? Pra que eu vou continuar usando um remédio que me dá efeito colateral? Mas precisa, porque se não fizer esse tratamento de manutenção, o quadro volta. Então é fundamental fazer esse tratamento de manutenção, porque vários estudos, assim, são estudos de décadas, mostrando que se não fizer o tratamento de manutenção da ansiedade, da depressão, tem uma recorrência do quadro. E aí o que acontece? O quadro fica crônico. Entenderam? Mas a dermatite atópica tem tratamento, né? O imunologista, ele pode fazer tratamento, tem tratamento imunológico. É interessante ver um bom imunologista. Pode ser que não tenha remissão, assim, não tenha cura no sentido de ser um quadro crônico, tem sempre que estar fazendo acompanhamento, mas tem tratamento, pode diminuir a intensidade da alergia, diminuir a frequência das crises. Um bom imunologista pode te ajudar, tá? Então, o recado em relação à depressão que é muito importante fazer esse tratamento de manutenção, tá? E aí, pessoal, outra coisa que é muito importante, que além desses fatores neurobiológicos, existem os fatores hormonais também relacionados à depressão. Então, além desse desequilíbrio de neurotransmissores, ocorre também um desequilíbrio do eixo hormonal durante o quadro de depressão. Então, esse desarranjo de neurotransmissores leva também um desarranjo do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que são glândulas de de hormônios que a gente tem no nosso organismo. Então, tem um desarranjo dessas glândulas, né? São glândulas que estão ligadas aqui, que comunicam, né? O sistema nervoso central com uma glândula, que é a glândula suprarrenal, que aumenta o nível de cortisol, que é um hormônio do estresse. Também tem um desarranjo do eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. Então também tem esse desarranjo hormonal. Tem um desarranjo também do ciclo circadiano, por isso que a gente tem alteração do sono. Então tem um desajuste sistêmico. Esse desarranjo também do eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal leva também à alteração de fatores imunológicos, inflamatórios. Por isso que quem tem depressão, a gente fala que é uma pessoa que fica inflamada, que fica mais vulnerável, tanto a doenças autoimunes, a doenças inflamatórias. Então, por isso tem muita relação com depressão e doenças autoimunes. Isso, Shell, ajuda muito. É muito, muito importante se arrumar, cuidar de si, né? E mudar esse foco do cuidar de si. Porque às vezes o cuidar de si tá muito relacionado a cuidar do cutucar, né? Então a gente pode mudar esse foco do cuidar. Mudar o foco do cuidar no sentido de ir pro skincare, né? Cuidar da unha ajuda muito, né? A não cutucar, porque eu tá com a unha feita, isso ajuda, né? As unhas de gel é algo que ajuda bastante. Então, mudar esse foco do cuidar é muito legal e ajuda muito na autoestima, muito mesmo, muito legal. E aí, algumas dúvidas que vocês trouxeram pra gente. Foi uma dúvida da caixinha, foi da Deise essa dúvida. Se o cutucar da pele é um prazer ou um alívio,
pode ser as duas coisas. A mesma pessoa que cutuca, ela pode sentir prazer ou alívio, ou pode sentir mais prazer ou mais alívio, ou se é um comportamento para que a pessoa se mantenha em atividade, ela se mantenha em fazer algo. É interessante que existem estudos mostrando a correlação do cutucar da pele com transtorno de déficit de atenção. É como se fosse um comportamento com a intenção de retomar o foco, né? Eu tô distraído, eu tô disperso, e aí eu cutuco a pele com a intenção de retomar o foco. Então, ou então também com a intenção de não deixar as minhas mãos livres, né? De lidar com a necessidade como posso dizer, com a inquietação motora, né? De lidar com a inquietação motora e de lidar com a necessidade de ficar com as mãos em movimento, em atividade. Então, tem alguns estudos mostrando isso também. E aí, nesses casos, existe uma correlação do cutucar da pele com TDAH. Tem alguns estudos mostrando isso também. E aparentemente esses casos se beneficiariam com o tratamento com os psicoestimulantes. Mas o que acontece? Seria importante nesses casos uma avaliação e um diagnóstico claro, né? Se realmente há uma comorbidade com TDAH, né? Com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o que é interessante é que, de fato, os estudos mostram que quem tem tricotilomania e quem tem déficit, e quem tem cutucar da pele, né, o skin picking, tem prejuízos cognitivos, tem uma dificuldade de planejamento, tem uma dificuldade de impulsividade, de controle de impulsividade. E principalmente quem tem tricotilomania tem uma dificuldade maior de atenção e de planejamento, de execução. Então, tem essa questão sim, tá? E aí me perguntaram, eu acho que foi a Lene, sobre a N-acetilcisteína. Então, a N-acetilcisteína é o tratamento até o momento de primeira escolha para skin picking e para tricotilomania. Foi o único medicamento que que até o momento em estudo duplo cego controlado com placebo mostrou evidência para skin picking. E é um medicamento que para tricotilomania tem menos efeitos colaterais. Para tricotilomania a gente tem outros tratamentos, tem a olanzapina e a nortriptilina, mas eles têm um pouquinho mais de efeito colateral. Os dois têm uma taxa de sucesso moderada, não é uma taxa de sucesso incrível, porque quando a gente fala de melhor escolha, muitas vezes os pacientes têm uma expectativa de que a gente vai iniciar o tratamento e todo mundo vai melhorar com o medicamento, mas o medicamento tem suas limitações. Não foram todas as pessoas que melhoraram, mas teve uma taxa de sucesso interessante. Até o momento é o medicamento mais promissor. Mas eu tava lendo que interessante, teve um estudo, um ensaio aberto, não foi duplo cego. Qual que é a diferença, gente? O duplo cego randomizado, controlado com placebo, é o seguinte: eu pego o medicamento, aliás, eu pego dois grupos, eu formato o estudo da seguinte maneira: eu divido o estudo em dois grupos. Um grupo eu dou um medicamento, o outro grupo eu dou placebo. Só que eu não sei, é cego para mim. Eu não sei quem tá recebendo placebo, não sei quem tá recebendo medicamento, tá bom? Eu não sei, nem os pacientes. Por isso que é duplo cego,
Então, os pacientes também não sabem quem está recebendo o placebo, quem está recebendo o medicamento, certo? E ele é controlado, ou seja, tem grupo medicamento, tem o grupo placebo, entendeu? Então, esse medicamento, esse estudo com a N-acetilcisteína foi assim, esse é o grau máximo de evidência científica, porque eu controlo todas as variáveis. Eu não sei quem está recebendo, os pacientes não sabem, e eu consigo controlar todas as variáveis. Então, é o que tem mais evidência. A N-acetilcisteína tem os efeitos colaterais tanto para skin picking quanto para tricotilomania. Os efeitos colaterais são os mesmos. Os efeitos colaterais são inerentes da própria substância e da própria dose alta que a gente tem que usar. A gente tem que usar uma dose muito alta. Mas assim, é fundamental que tenha um acompanhamento médico. Por quê, gente? A gente não consegue fazer uma análise objetiva da gente mesmo. Entende? Eu não consigo fazer uma análise objetiva de quais são os efeitos colaterais que eu tô tendo. Eu não consigo fazer uma análise objetiva de qual é o meu grau de evolução. Eu não consigo fazer uma análise objetiva de quanto tempo eu tenho que continuar usando. Então, é um tratamento que fica capenga, né? Quando eu tenho um profissional me acompanhando, mesmo que seja uma avaliação mais espaçada, porque como não é um medicamento que ele é tão... não é uma receita tão controlada quanto o antidepressivo, pode ser uma consulta um pouco mais espaçada. O médico consegue me falar, olha, você está tendo essa evolução, a gente vai ter que aumentar essa quantidade, porque às vezes vocês tentam sozinhos, vocês ficam usando dose muito baixa. Já vi paciente seguidor usando 600 miligramas, por exemplo. Não vai fazer cosquinha, entende? E por tempo também que não é interessante, não é significativo. Então, e aí também eu não consigo falar uma fórmula mágica aqui para todo mundo. Olha, todos vocês vão ter que usar a dose tal por tanto tempo, porque cada um tem a sua indicação. Não tem a receita de bolo pronta para todo mundo. Teve o que os estudos mostraram, mas o estudo ele indica uma dose até 3.000 miligramas, mas o próprio John Grant, que é o autor, ele fala que pode chegar até 3.600. O tempo de tratamento, o estudo também não mostrou, mas o próprio John Grant fala que pode ser de 6 meses a 1 ano. Então ainda tudo ainda está ainda em investigação e ainda com uma decisão de especialistas, tá? E o John Grant é o autor do estudo, tá bom? E aí, o efeito colateral é mais porque a N-acetilcisteína, ela é um pozinho que... E 600 miligramas é uma dose inicial. A N-acetilcisteína, ela é um pozinho que a gente encapsula, então ela pode dar um pouquinho de desconforto, assim, de plenitude, sensação de estômago cheio. É mais isso mesmo. E aí, quanto mais a gente aumenta a dose, mais essa sensação aumenta. Mas é basicamente isso de efeito colateral, tá bom? E aí, o que ela faz? Ela controla os níveis, ela regula os níveis de glutamato no sistema nervoso central, e isso diminui o comportamento de cutucar, isso diminui o comportamento viciante, isso controla a vontade de cutucar e a vontade de arrancar o cabelo. A ideia é que esses comportamentos repetitivos, viciantes, fiquem mais sem graça. Tá bom?
E é isso, pessoal. Vocês têm mais alguma dúvida sobre depressão, sobre skin picking, tricotilomania? A mensagem que fica é assim: tristeza é diferente de depressão. Essa tristeza com falta de prazer que persiste merece cuidado, merece atenção, merece um olhar e merece uma avaliação médica. E existe muitas maneiras de prevenção que vocês podem adotar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez um bate-papo muito legal hoje. Foi uma troca incrível. Gostei muito. Muito bom. Isso mesmo, Deise. 600 é inicial. E aí... aí você tomou 600 para início, exatamente. Depois ajusta e aí conversa com o seu médico para ver quanto tempo vai manter, tá bom? E é isso, pessoal. Adorei nosso bate-papo. Um bom final de semana para vocês. Um super beijo. Ah, que bom, que bom. Nos encontramos aqui na semana que vem. Tchau, tchau!